Queridos, diletos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. De volta, dando continuidade ao nosso estudo bíblico em nossa análise do Gênesis ao Apocalipse. Estamos estudando o jejum de Saul e os seus efeitos nos soldados e no seu filho Jonatas. Em nosso conteúdo anterior, nós falávamos sobre a investigação que o próprio monarca fez para descobrir o que estava acontecendo no exército pelo fato de Deus não ter respondido a Saul e se mantido em silêncio. E quando ele lançou sorte para ver quem estava em falta na corporação, caiu sobre ele mesmo e sobre Jonatas. Finalmente, sobre Jonatas. E o monarca exigiu que Jonatas se explicasse. Jonatas se prontificou como um homem de fé, como um justo, como alguém que não tinha nenhum comprometimento com o pecado, e o confessou e disse: meu pai, eu simplesmente comi de um pouco de mel que encontramos no manancial. E então o monarca finalmente decide matar o próprio filho. Nesse conteúdo, estaremos, portanto, analisando a salvação de Jonatas pelos seus colegas de farda, os próprios soldados que viram a insensatez de Saul, a estupidez de Saul, a impiedade de Saul, e logo atravessaram no meio protegendo a Jonatas. Eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 14 de 1 Samuel, versículos 44 ao 46. Saul tenciona matar seu filho Jonatas pelo seu feito, mas os soldados interferem e salvam a vida de Jonatas, pois eles percebem como que um monarca tiraria a vida de um homem que Deus usou para promover vitória ao próprio exército. Observe a decisão de Saul no versículo de número 44. Saul disse: que Deus me castigue com todo rigor, caso você não morra, Jonatas. Como é triste quando o homem sai da presença de Deus. Principalmente um rei, um monarca, fazendo tudo errado e nunca admitiu seus erros. E agora ele cria uma situação completamente embaraçosa. Promove um jejum mais estúpido, faz o exército pecar, comendo carne com sangue, lembra?
E, no meio do seu erro, da sua loucura, publicamente, todos observando, o rei não se humilha, não volta atrás. É vergonhoso um rei, um monarca, não reconhecer o seu próprio pecado. E o que ele faz? É melhor e mais fácil matar o filho do que passar vergonha, do que voltar atrás do decreto de um monarca. Isso nos mostra o quanto a carne procura sufocar e matar o espírito. Mas, nas questões espirituais, o espírito sempre prevalece. E mesmo nessa fala tola, nessa fala ímpia do monarca, mostra o quanto que ele estava decidido, ao invés de se humilhar, ao invés de reconhecer o seu erro, ele estava decidido matar o próprio filho. O verso de número 24, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto um juramento dizendo: maldito seja todo o que comer antes do anoitecer, antes que eu tenha me vingado de meus inimigos. Por isso ninguém tinha comido nada. Olha que ordem mais absurda. Se ele não cumprisse esta ordem aqui, ele demonstraria para o exército que era um líder fraco, não digno de confiança, instável no trono de Israel. Dado a essa teimosia, a esta grosseria ímpia, decidiu matar o filho. Se ele voltasse atrás e não matassem a Jonatas, ou pelo menos não procurasse matar a Jonatas, a corporação pensaria o quê? Na cabeça de Saul, as pessoas iriam dizer: ele é culpado. Ele mesmo é o culpado das tragédias, dos sofrimentos, da vitória incompleta no exército, dos problemas que estavam havendo nesse reinado turbulento de Saul. Então ele perceberia que as pessoas iriam perder a fé nele. E para ele não correr esse risco, decide, portanto, matar o seu filho. Mas o que o monarca não esperava era a reação dos soldados, a reação da elite naquele quartel. Os soldados imediatamente atravessaram na frente e disse: não, matar Jonatas? Negativo. Você não pode fazer ou cometer uma loucura desta, Saul. Observe o versículo de número 45, que diz a palavra de Deus. Os soldados, porém, disseram a Saul: será que Jonatas, que trouxe esta grande libertação para Israel, deve morrer? É uma ironia, não é verdade? Nunca
nunca juramos pelo nome do Senhor, nem um só cabelo de sua cabeça cairá ao chão. Pois o que ele fez hoje foi com o auxílio de Deus. Então os homens resgataram Jonatas e ele não foi morto. Saul perdeu o embalo, passou vergonha, mostrou ser um rei fraco, profano. Mostrou que não havia nenhuma ligação entre ele e o Deus de Israel. Os soldados varonilmente se juntaram, se organizaram e disseram: em Jonas você não toca a mão, nem em um fio de cabelo. E a carne perde mais uma vez para a ação do Espírito de Deus. Saul deveria admitir seus erros, mas para ele o que mais importava era garantir a sua imagem diante de Israel e dos maiorais dos seus inimigos. Mas a imagem para ele era o mais importante do que a vida do seu próprio filho. E como vemos, o Senhor Deus, por meio dos compatriotas soldados, deu o livramento a Jonatas, que era um homem de fé, um servo de Deus, um instrumento no meio de uma família totalmente desviada de Jeová. A exemplo de Saul, chega o fim da perseguição aos filisteus. O versículo de número 46, a Bíblia diz assim: e Saul parou de perseguir os filisteus, e eles voltaram para a sua própria terra. Na sequência, nós veremos diversas vitórias de Saul, quando ele vence todos os inimigos por todas as partes. Diversos reis são vencidos pela espada de Saul. Ele sai triunfantemente, heroicamente, abatendo todos os inimigos de Israel. Aí você me pergunta, e como Saul conseguiu estabelecer a paz e subjugar os principais inimigos de Israel? Não se esqueça que Jonatas, como um homem de fé, como um instrumento de Deus, ele foi o principal motivo das vitórias de Deus para o povo de Israel. E como tal, Saul foi na carona santa da fé desse rapaz. Saul se beneficiou de um filho de fé e pela presença e atuação de Jonatas foi que ele conseguiu essa proeza. É evidente que Jonatas, pela fé, tomando a direita, tudo prosperava. Aonde ele estava, Deus abençoava, Deus concedia vitória. E foi graças à fé deste rapaz que o Senhor Deus lutou por Israel.
Por isso que Saul, como um rei incrédulo, como um rei profano, apesar do seu desligamento espiritual com Deus de Israel, ele obteve todas as batalhas, porque agora ele estava do lado da direita, do lado do justo. E por isso ele triunfa e vence várias batalhas, conforme veremos em o nosso conteúdo posteriormente. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra sirva para você como uma advertência, que nós reconheçamos nossas fragilidades diante de Deus, que nós reconhecemos quando erramos e que jamais podemos elaborar saídas estúpidas, ímpias, para se safarmos de nossa própria condição espiritual carente da misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim, e assim nós possamos vencer o bom combate da fé nesta terra, dependendo da misericórdia de Deus em nossas vidas. E nunca se importar com o nosso próprio ego, com a nossa própria imagem, causando males piores por questões egoístas e falta de humildade. Fique na paz, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus Cristo.